do Evangelho. E para essa noite nós trouxemos uma lição do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 13, que nos trata de motivos de resignação. Então, no Evangelho nos diz o seguinte: o homem pode amenizar ou aumentar a amargura de suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Mas ele sofre quanto maior a duração do sofrimento que lhe parece. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual, abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que este momento penoso passa bem rapidamente. Então, no estudo anterior, nós vimos a questão da felicidade. O que é a felicidade? Para cada um de nós, a felicidade é vista de uma forma. Para uns é ter coisas materiais, para outros é o trabalho que fazemos em benefício do próximo, ou seja, a prática da caridade, que é a verdadeira felicidade, como disse o nosso irmão. Quando a gente faz algo que as pessoas ficam felizes, a gente vê o brilho nos olhos daquele que recebe aquele benefício. Portanto, nós vemos que, dependendo de nós, nós podemos fazer com que a nossa vida seja melhor ou pior, dependendo da compreensão que temos da nossa tarefa enquanto encarnados aqui na Terra. Também foi nos colocado que estamos num planeta de prova e expiação, onde, com certeza, nós teremos de encontrar muitas dificuldades. Por quê? Porque nós temos que resgatar as nossas dívidas. Que dívida é essa? Dívida de amor para com o próximo. Estamos tendo essa oportunidade agora para que possamos recuperar o nosso tempo e quitarmos as nossas dívidas. De que maneira? Fazendo todo o bem que pudermos, não interessa a quem. Então, quando nós compreendermos isso, como foi dito também no estudo, que muitas vezes, a falta de alimentos. Mas não haverá falta de alimentos quando todos nós tivermos esse entendimento, porque todo bem que nos é colocado não é particular de A ou de B. Nós usufruímos provisoriamente enquanto estamos neste corpo, encarnados. Então, é um empréstimo divino para que possamos recuperar as nossas dívidas de amor. E por isso existem diferentes provas de acordo com a necessidade de cada um. Para uns parece que tudo é mais fácil, mas nós não sabemos o que cada um de nós carrega em seu íntimo. Qual é o nosso pensamento? De que nós nos amarguramos? São provas que passamos e temos que entender que essas provas passam muito rapidamente, porque nós temos um tempo limitado a ser cumprido aqui na Terra. Não é eterno. A vida eterna sabemos que ela é eterna, mas temporária enquanto estamos no corpo físico. Então, a duração dela pode ser suavizada ou aumentada pelo entendimento que temos. Se nós já temos um avanço no campo espiritual, nós teremos mesmo menos dor, menos sofrimento, porque compreendemos que é necessário passarmos por essas condições para que possamos nos melhorar. Deus oferece a cada um de nós o que é melhor. Não é injusto e não há preferências. Cada um recebe de acordo com as suas necessidades e merecimento. A certeza
de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. Em vez de lastimar-se, ele agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Então, o sofrimento é uma condição, quando compreendemos, importante para que possamos vencer a nós mesmos, vencer os nossos vícios morais e também de fazer com que suavize os nossos sentimentos, porque estamos todos encarnados pela dívida de amor, que é exatamente melhorarmos os nossos sentimentos de paciência, tolerância, compreensão, que muitas vezes ainda não conseguimos avançar nesse campo. Para que aquele que, ao contrário, vê apenas a vida material, essa lhe parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação de seus desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das desilusões pelas quais atravessa. Então, compreender a condição de cada um, sem olhar o que o próximo está fazendo. Fazermos bem o que temos que fazer, tem que realizar. Todo trabalho é digno. Não existe um trabalho que é menos digno, né? Então, a gente vê que muitas profissões são privilegiadas, mas também é muito maior o compromisso dessas pessoas. Então, nós temos que entender que cada um está na posição que é melhor para realizar o seu progresso. E para isso, é necessário que façamos com amor, com tolerância, com paciência, para que possamos, realizar os desígnios e vencermos a nós mesmos. Deixar o orgulho, a inveja, a vaidade de lado, né? Já pensou se numa casa, por exemplo, ninguém quisesse fazer o trabalho mais difícil, que é a manutenção da casa? O que viraria? Não é possível, né? Então é necessário que alguém faça esse trabalho mais difícil. Não é só chegar e achar tudo arrumadinho, bem feito e desfrutarmos. Não, nós temos que colaborar, porque todos estão ali juntos com a finalidade de aprender, né? E esse aprendizado envolve muito amor, muita paciência, muito respeito para com o próximo. Então, se estamos juntos, convivendo sobre o mesmo teto, é para aprendermos as lições que aquele ambiente nos oferece. Não é para ninguém se sobrepor ao outro, ao contrário, é se ajudar mutuamente para que possamos, de fato, compreendermos e vivenciarmos a tarefa que nos foi incumbida. Ele adquire assim a calma, a resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto que, com a inveja, o ciúme e a ambição, entrega voluntariamente à tortura, avolumando desta forma as misérias e angústias de sua curta existência. Nosso tempo parece que é longo, interminável, mas a passagem que nós temos aqui, ela não representa quase nada se olharmos ao plano do infinito, que a nossa vida é eterna. Então, 70, 100 anos não representa absolutamente nada. No mundo espiritual, talvez represente 1 minuto. Então, olha bem o tanto que nós demoramos para chegar no 70, no 80 e achamos que é penoso, é difícil. Muitas lutas e muitas batalhas, mas esse é o tempo que nos é oferecido para que possamos vencer os vícios morais que ainda carregamos, principalmente o egoísmo,
o orgulho, a vaidade, inveja, ciúmes, como foi colocado, muito bem colocado no estudo, né? Mostrando que todos esses vícios morais nos acarretam problemas seríssimos para nós mesmos, e compreendermos e vencer esses obstáculos é justamente aquilo que Paulo nos colocou, né? Nós devemos fazer o bom combate, quer dizer, não é combater com os outros, mas combater a nós mesmos, o que está tão arraigado dentro de nós, que são esses males, esses vícios morais que ainda carregamos. Assim, a inveja é considerada um dos grandes males da sociedade, considerada como um câncer da humanidade, já que ela desestrutura os campos emocional e físico, e ainda ela impede o desenvolvimento de outros sentimentos que estão ligados à ordem superior. Então, nós vemos assim a gravidade, né, da questão da inveja, porque ela nos traz prejuízo não só físico, mas emocionalmente. E é o que nós estamos vivenciando, né, no mundo atual. O nosso sistema emocional completamente desequilibrado, porque exatamente por esta corrida, né, de ambição, de querermos aquilo que não temos condições, esse mundo, né, de consumismo que vivenciamos hoje e que nos atrai os olhos, mas muitas vezes as nossas condições não nos ajudam a acompanhar todo esse desenvolvimento. E para isso nós precisamos ter uma educação moral bem firmada. Não é nas coisas que nós vamos encontrar a nossa felicidade, mas naquilo que trazemos intimamente dentro de nós, no trabalho que realizamos e vencer a nós mesmos esses vícios morais. Assim sendo, considera-se a inveja como um sentimento inferior de desejo que é atribuída ao egocentrismo, soberba e cobiça. Pode-se encontrar esse tipo de pessoa em todas as áreas, por exemplo, na religiosa, na política, esportiva, profissional, entre outros. Então, o invejoso, ele está por toda parte, né? A pessoa que tem inveja passa energia negativa para o invejado e também para as pessoas que o cercam. Então, nunca vai ter um ambiente de paz, de tranquilidade, né? Sempre aquele ambiente de desconfiança. Ele também é inseguro, supersensível, desconfiado, além de se passar por superior, quando na verdade se sente inferior. Outra característica do invejoso é a questão da cópia do desejo de ter aquilo que o outro tem. Por exemplo, um bom relacionamento, um bom emprego. Na Revista Espírita de 1858, Kardec, na edição de julho, diz que é possível encontrar o comentário do Espírito São Luís, que abordou a questão da inveja respondendo a um questionamento. Então, São Luís nos diz: seu espírito está inquieto, sua felicidade terrestre está no auge, ele inveja o ouro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seu semelhante. Seu coração está destroçado, sua alma surdamente consumida por essa luta incessante do orgulho, da vaidade não satisfeita. Ele carrega consigo, em todos os instantes de sua miserável existente, uma serpente que ele reaquece, que lhe sugere, sem cessar, os mais fatais pensamentos. Terei essa volúpia, essa felicidade? E se debate sobre a sua impotência, vítima dos horríveis suplícios da inveja. E conclui: fazei vossa felicidade, vosso verdadeiro tesouro sobre a terra, as obras da caridade e de submissão, as únicas que devem contribuir
para serdes admitido no seio de Deus. Essas obras do bem farão vossa alegria e vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e das mais tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante emissão de fé farão desaparecer todos esses males. Infelizmente, a inveja é uma realidade, por isso é preciso que a pessoa se liberte deste mal, já que ao vibrar positivamente, a felicidade será certeira. Então, na Bíblia, mesmo na própria Bíblia, em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, nós vemos que esse problema da inveja, ele persevera ao longo da trajetória da nossa história, né? E devemos ter muito cuidado para que não possamos cultivar esse sentimento, porque ele vai de dentro de nós emitir energias negativas, principalmente para o ambiente em que nós convivemos, não só dirigido à pessoa A, B ou C, mas ele vai contaminar todo o ambiente, por isso trazendo prejuízos e responsabilidade maior para o invejoso. E aqui no próprio texto nos traz que o antídoto para a inveja é a caridade, fazermos o bem. Então, é aquilo que Jesus nos ensinou, né? E vivenciou entre nós, fazer o bem a todos, não importa a quem. Se houver alguém, o irmão caído, necessitado, é aí que nós precisamos estar e ampliarmos as nossas possibilidades, seja em auxílio, né, material, ou mesmo através de darmos um tempo para ouvir aquele irmão que naquele momento não está precisando de nada, mas está precisando de um ombro amigo. Essa é a caridade maior que nós podemos realizar. Saber ouvir com paciência, com compreensão, né? Então, esta é a verdadeira caridade da qual nós devemos nos esforçar para ampliar. E para que possamos compreender melhor, nós temos uma lição do livro da Esperança, de Chico Xavier e Emmanuel, a lição 60, cujo título é Tais Quais Somos. Então, Emmanuel inicia: declara-te no sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento, luz e alegria. Entretanto, em várias ocasiões, estacas recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês. Deitas, aflitivo olhar para fora, frequentemente cobiças sem perceber as condições de amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. Então, nós vemos que o invejoso, além de trazer essa energia negativa, ainda ele se lamenta, né, por não ter conseguido aquilo que o outro já conseguiu. Se eu contasse com mais saúde, alegas então amargo. Em corpos enfermos, todavia, há espírito que entesouram paciência e coragem, fortaleza e bom ânimo, levantando o padrão moral de comunidades inteiras. Então, mesmo quando a gente não tem a saúde perfeita, nós ainda podemos amparar, auxiliar, né? Com o quê? Tendo paciência e coragem, não caindo no desânimo e lamentações descabidas, né? O bom ânimo em qualquer situação enobrece qualquer um de nós. Se eu conseguisse um diploma distinto, afirma com menosprezo a ti próprio. Então, né, nós temos que saber que cada um de nós está na melhor possibilidade e condições no trabalho que melhor
dê condições para o seu crescimento. Quando entendermos isso, realizaremos qualquer tarefa com muito amor, muita paciência, muita tolerância e compreensão. Não te é lícito desconhecer, porém, que o dever retamente cumprido é certificado dos mais nobres, descerrando de caminho às conquistas superiores. Então, um trabalho bem feito, sempre há um reconhecimento, né? Pode ser tardio, mas ele chegará. Sempre nós encontramos pessoas, né, que admiram o trabalho realizado. Continua: se eu tivesse dinheiro, reclamas triste, mas esquece-te de que é possível socorrer o doente e o próximo sem acessórios amoedados. Então, nem sempre, né, o irmão que está necessitado, ele está precisando de recursos financeiros, mas, como nós já dissemos, de um apoio moral. Se eu tivesse mais cultura, asseveras-se mostrando verbo desapontado, e não te aplicas a esmero de lembrar que nunca existiam sábios e autoridades sem começos laboriosos e sem ásperas disciplinas. Então, é necessário em tudo que realizamos ter disciplina constante. Não é eu vou fazer a hora que eu quero, ao contrário, tudo que realizamos tem que ser metódico, disciplina, organização, né? E aí nós vamos obter o sucesso naquilo que realizamos. É tarefa difícil? Sim, à primeira vista parece, porque nós somos muito indisciplinados e queremos fazer apenas aquilo que gostamos. E muitas vezes é naquilo que não gostamos, que não temos vontade, é que vem o mérito do trabalho realizado. Se eu alcançasse companheiros melhores, dizes subestimando o próprio valor. Entretanto, o esposo transviado, a esposa difícil, os filhos problemas e os parentes complicados, os colaboradores incipientes e os amigos incompletos são motivos preciosos do teu apostolado individual, na abnegação e no entendimento, para que te eleves de nível ante a vida maior. Então, é o que mais nós encontramos hoje em dia, né? Pessoas difíceis, que a gente considera que são difíceis no nosso caminho, que cobram, né? E que criticam todas as nossas ações. Mas aprendemos que esses são os verdadeiros professores que querem ver a nossa melhora, o nosso crescimento. Porque todo aquele que apenas elogia, nós temos que ter desconfiança. Porque nós não somos essa pessoa brilhante, que faz tudo perfeitamente. Acertamos em algumas questões, mas na grande maioria nós continuamos com os nossos vícios e deficiências. E estamos aqui exatamente para aprendermos. Errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas consciente de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, pode principiar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é a lei que a nossa vontade, intimamente livre, disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Então, a melhora do nosso ambiente ou das pessoas que conosco jornadeiam depende do meu esforço pessoal, de cada um de nós, de compreendermos, de aceitarmos as diferenças. Cada um de nós é uma personalidade individual e com suas formas de pensar diferenciadas. Então, nós temos que entender todo esse contexto para que possamos aprender a conviver e termos tolerância, paciência, compreensão, que é a base
para que possamos construir um ambiente salutar, um ambiente alegre, feliz, né, como dissemos, onde vai reinar a harmonia e o prazer de estarmos junto com aquelas pessoas. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, o que estamos procurando fora de nós? Olhando para o que o próximo está fazendo. Nós temos que buscar essa qualificação dentro de nós ou a nossa necessidade de corretivo e nos esforçarmos para vencermos esses males. Que nós mesmos, cada um fazendo a sua análise ou reflexão sobre quem eu sou, vai conseguir encontrar onde é que nós temos que melhorar. Então, não tem que os outros estar falando, mas cada um se conhece e vai procurar fazer o melhor de si. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Para superar as dificuldades e empeços de nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Então, aqui está a lição que nos trata a respeito da inveja. O que podemos fazer para vencer esse grande mal que predomina em todos os ambientes que vivemos e com todas as pessoas possíveis de acontecer. A inveja é um sentimento assim que muitas vezes nós não conseguimos perceber, mas que está aí. Então, Jesus nos ensina, né, que o reino de Deus está dentro de nós. O que é o reino de Deus? Felicidade, alegria, paz, compreensão, harmonia. E eu não preciso buscar nos outros essas características, porque não iremos encontrar. É nossa construção. Cada um de nós, através do seu esforço em vencer os seus vícios, é que vai construir a felicidade. A felicidade não está no outro, não está nas coisas, mas está dentro de nós. E com essa compreensão, esperamos que possamos vencer dentro de nós esse vício milenar que ainda carregamos dentro de nós. Que Jesus nos abençoe e que nos dê força e coragem para que possamos vencer a nós mesmos. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do estudo. Vamos acerenando nossos corações, fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus, e pedir a Ele que nos socorra nos nossos momentos em que estamos desequilibrados e ainda não conseguimos compreender quais são as nossas tarefas enquanto encarnados. Mas sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, onde todos nós temos a tarefa de vencer a si mesmo através da prática do amor e da caridade. E fazer todo o bem que pudermos sem olhar a quem. Esta é a lição que Jesus nos deixou e espera que cada um de nós possa realizar dentro das suas possibilidades com o maior empenho que puder. Que Jesus nos fortaleça, nos dê força e coragem para que possamos vencer a nós mesmos, não só hoje, mas sempre, que assim seja.